Olá, pessoal, graça e paz. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho com os nossos pastores. Meu nome é Juliette, essa é a Marcela e os nossos pastores, pastor Gilson, pastora Cláudia. A gente está aqui para bater um papinho com eles, muito importante, sobre o atual projeto do Mergulhando esse ano. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast. O podcast tem sido gravado agora, no mês de agosto, e o intuito é nós conversarmos sobre a graça de Deus, que é o tema do Mergulhando desse ano. Então, nós vamos começar aqui com os nossos pastores. A primeira pergunta, que a gente queria fazer para vocês e conversar um pouco é sobre a história de vida de cada um de vocês. Então, a história individual, onde vocês nasceram, quando vocês nasceram, um pouquinho sobre a família de cada um e o processo de conversão aí, de encontro com Cristo. Então. Boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Né? Muito prazer, muita alegria estar aqui nesse primeiro podcast. Né? Que Deus esteja nos abençoando aqui, nos orientando em tudo que for feito nesse lugar. Né? E tudo é para a glória de Deus. A pergunta que foi feita, né? Eu sou de uma família de... Praticamente eu nasci no Evangelho, né? Meu pai se converteu na cidade de Timóteo, Minas Gerais, através de uma missão holandesa. E eu tinha 2 anos e nós já começamos a frequentar a igreja. Quando eu tinha 7 anos, nós mudamos para São Paulo, aqui para Ribeirão Pires, no ano de 1971, mais precisamente no dia 3 de março de 1971. E a primeira coisa que meu pai fez como um cristão, né, como um crente que ele sempre foi, é procurar um lugar para congregar. E a gente frequentou aí uns tempos, uns 6 meses na igreja O Brasil para Cristo. E depois meu pai foi congregar na primeira igreja batista de Ribeirão Pires, ali na rua Alexandre Melo e Faro, número 10, na Vila Aparecida. E foi ali que a gente viveu a nossa infância, participei das classes da escola bíblica dominical, né? E a gente foi ali, congregamos vários anos nessa igreja e viemos praticamente do berço evangélico, né? Tudo que o meu pai nos ensinou, meu pai e minha mãe ensinou, era dentro dos princípios da palavra que eles tinham aceitado desde quando eu tinha 2 anos de idade, né? E ali foi onde eu comecei a aprender a palavra de Deus. Depois de um tempo, quando eu fui adolescente, também me afastei um pouco da igreja, né? E aí, mas meus pais continuaram. E eu vim a voltar, estou falando da minha caminhada cristã, aí eu vim a voltar para o Evangelho, novamente me reconciliar com Cristo, voltar a servir a Deus, congregar. Foi no ano de 87, foi o ano que eu conheci a Cláudia, em 87, né? Ela frequentava a igreja, ia com a tia e o tio na igreja, e eu tinha 24 anos na época, e eu queria namorar com ela, né? E aí o lugar que ela ia era na igreja, então eu ia buscar ela, e eu percebi que Deus assim queria que eu voltasse, né? Quando eu conheci ela era crente já, era nova, muito nova, né? Mas era crente já. E aí, nesse ano de 1987, através do avivamento, um avivamento que veio aqui para Ribeirão Pires, através da cidade de Suzano, as pessoas iam muito para Suzano, nas comunidades de Suzano surgiram, comunidades avivadas em Suzano surgiram nessa época, e a gente começou a frequentar aí, e numa dessas idas, né, a Suzano, eu acabei lá mesmo em Suzano, me reconciliando com Deus e voltei a congregar na igreja batista onde meu pai frequentava.
O senhor ficou afastado quanto tempo? O senhor tem uma... Afastado da igreja dos meus 16 anos, dos 15 anos praticamente até o ano de 87, quando eu tinha 24 anos. Foi praticamente 9 anos ou 10 anos que eu fiquei fora E aí o começo foi por interesse na pastora, na Cláudia, e depois que veio... Não, ela não congregava na Igreja Batista, ela era da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela era da Igreja Universal do Reino de Deus e eu conheci ela, se eu já posso entrar nesse assunto, eu conheci ela trabalhava em uma padaria que fica na Avenida Francisco Monteiro, que ela era exatamente ao lado da oficina de funilaria do meu irmão Geraldo, na época, que ele era do lado da padaria. E eu, nasquelas idas na padaria, tomar café ali, ela trabalhava na padaria, eu conheci ela no balcão da padaria, no ano de 1987. Aí começou. Aí foi uma coisa assim, né? A gente vai falar da graça. Foi uma coisa que eu percebi que Deus, né? Se eu posso falar hoje, falar sobre graça de Deus, eu não tenho como tirar ela, porque foi através dela, né? Da vida dela que eu pensei, sabe, em voltar, vi que era um momento de voltar, de namorar, de casar, de fazer uma família, né? E aí a gente se conheceu e a gente começou a namorar, né? Aí ela saiu da Igreja Universal, na época veio para congregar comigo na Igreja Batista. Era uma batista tradicional, como a gente chama, né, que é até hoje. E ali, depois de 1987, quando eu comecei a namorar com ela, houve esse movimento de avivamento. E uma parte dessa igreja praticamente fundou uma igreja chamada Igreja Batista Nova Vida. Foi onde nós fomos congregar, onde nós namoramos durante um tempo, congregando na Igreja Batista Nova Vida. Aí a gente tinha um pastor chamado Oswaldo José dos Santos, foi ali que ele fez o nosso casamento, né? No dia 8 de fevereiro de 1992, a gente casou-se na Batista Nova Vida. E da Batista Nova Vida, congregamos vários anos lá. Depois o pastor foi para o Japão e aconteceu algumas mudanças na igreja. E foi nesse tempo que eu acabei vindo parar aqui na 4ª divisão, né? E a minha irmã Jeane, meu cunhado, o presbítero Expedito, morava na 4ª divisão já, desde que casaram, e eles passaram a congregar na igreja chamada Comunidade Vida Nova, que era a igreja que era dirigida na época pelo pastor Wilson de Souza e a pastora Dora, né, Maria Auxiliadora. E a Jeane Expedito falou: nós estamos indo numa igreja lá que está começando, uma igreja legal, o pastor tem uma boa palavra, tem um povo lá, e muita gente está indo, né? E aí eu, de lá onde eu morava, que era ainda morava no Parque Aliança, aí eu vim também e comecei a congregar na Comunidade de Vida Nova. Era na época ali na Pedro Domingos de Oliveira, né? Era em cima da casa do nosso irmão Celso Simas. E aí eu vim congregar ali, e a história começou ali e caminhou, e a gente está aqui até hoje, né? Já passados muitos anos. Meu filho Mateus tinha 5 anos na época. 5 anos, né? E a gente vinha, e não tinha Milena, minha filha, e a gente veio congregar, e aí Deus foi escrevendo a nossa história a partir dali. Gente, para quem não sabe, só para dar a pastora era a tia Claudinha. Ela foi a tia Claudinha de muita gente, foi a minha tia Claudinha. Ela foi a tia que semeou, né, a palavra nessa época, semeou a palavra em muitos de nós, né, que hoje já somos adultos, jovens adultos. Ministrou muito a palavra de Deus nas nossas vidas nessa época. Sim. Só voltando um pouco, pastor, para poder já perguntar um pouco sobre a conversão.
antes de você se desviar, né, do período da igreja, você já conhecia Cristo mesmo? Já tinha tido esse encontro pessoal com Deus? Ou foi depois, quando voltou, que de fato entendeu, né, a importância do evangelho e teve esse encontro com a graça? Na verdade, a gente frequentava a igreja frequentei todas as classes da escola bíblica, e a gente foi caminhando, mas a gente não tinha uma experiência, né, uma experiência real com Jesus Cristo, né, porque eu acredito que o fato de você frequentar uma igreja, né, às vezes não quer dizer que você teve uma experiência com Cristo. Porque tem muitas pessoas que conhecem bastante a igreja e não têm uma experiência real de encontro com Cristo. Na verdade, a sua pergunta é interessante. Eu fui seguindo ali, né, as classes, fui crescendo. Quando eu me tornei um adolescente, e eu gostava muito de jogar futebol, na época, eu jogava no time da vila lá, na minha vila, né? E naquela época, não era igual hoje, que as pessoas têm um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de discernimento das coisas, né? E muitas pessoas dentro da igreja naquela época falavam que jogar futebol não era de Deus, era coisa do mundo, né? A concupiscência da carne, concupiscência do mundo. Então, meu pai tinha um jeito muito sério, muito rígido, principalmente com a escola bíblica dominical. Meu pai ele estudava a lição da revista, da escola dominical, e ele fazia com que todo mundo estudasse a lição da semana. E ele perguntava, o que é que está dizendo a lição da semana? E você tinha que dizer, tinha que estudar a revista, podia ser de adolescente, de jovens. E aí, naquele tempo, eu gostava de jogar bola e o jogo era na mesma hora da escola bíblica. E o que aconteceu? Eu gostava demais de jogar bola. Eu era o goleiro da vila, né? O que aconteceu? Eu abri mão, né? Deixei praticamente de ir na igreja para que eu pudesse ter liberdade para mim jogar meu futebol no domingo, né? Hoje, com a cabeça que a gente tem, com a sabedoria, a gente sabe que eu poderia ter feito uma coisa sem abrir mão da outra. Eu poderia ter jogado o futebol de manhã e poderia ser crente, poderia ir no culto à noite, mas eu acabei por causa da rigidez, né? Por causa eu não falo falta de sabedoria, porque era o que as pessoas entendiam na época. Então, eu acabei achando também que eu tinha que optar, ou servir a Deus ou servir o mundo, porque naquela época as pessoas entendiam que jogar futebol era servir o mundo, e ir na igreja era servir a Deus, né? Então, aí eu acabei tendo saindo fora por um período, né? Quando você sai fora, infelizmente, as influências, né? Você está fora da igreja, fora do evangelho, as influências vão te levando, vão te influenciando, e você vai num processo progressivo de coisas que não agradam a Deus, né? E eu fui nesses processos até quando chegou 1987, no ano de 1987. Foi quando eu fui trabalhar na oficina do Geraldo, meu irmão. Eu conheci a Cláudia, e foi naquele ano que eu conheci ela, foi que eu conheci também um avivamento e que eu tive uma verdadeira experiência com Deus. Eu vou falar para vocês, a verdade foi realmente no ano de 1987, durante um movimento de avivamento que veio para Ribeirão Pires através das comunidades de Suzano. E aí eu tive uma experiência com Deus, eu vi coisas maravilhosas, eu vi a ação do Espírito Santo, eu senti o poder de Deus no louvor, nas canções que se cantavam na igreja, eu via. Até então eu nunca tinha visto os cristãos cantarem com fervor, levantando as mãos. Aquilo ali para mim, era novidade, né? Porque eu estava acostumado no movimento tradicional.
E aí eu vi aquilo, e foi muitas experiências que eu tive ali a partir dali. E a partir dali também foi onde eu posso dizer que manifestou-se a graça sobre mim, né? Porque Deus usou tudo de uma vez. Então, quando eu conheci a Cláudia, eu também conheci o Avivamento no mesmo ano. E aí eu fui mudando. Eu era, ela pode falar sobre isso, mas eu fui mudando, né? E aí a gente se casou em 92. Já fez 32 anos agora no dia 8 de fevereiro, né? A gente se casou e a gente sempre, né, como a Juliette disse, ela dava aula para crianças, participava de EBF. Meu filho Mateus, quando tinha 1 mês, né, claro, 2 meses, 1 mês, ele levava ele no carrinho, e lá a Igreja Batista Nova Vida tinha uma congregação na Vila Gomes, e ela participava da EBF, meu filho ia no carrinho lá para estar na EBF. Então foi sempre ativa assim na igreja, né? Era uma das tias e ajudava e dava aula para criança. Quando nós viemos para cá, ela lá na própria Igreja Batista, ela fazia esse trabalho também na igreja, era da classe das crianças e tal. Tem crianças hoje que já são pais de filhos grandes que passaram pela classe dela, né? Juliette é uma, ou tem outras pessoas também lá da igreja. Todos daquela da Igreja Batista Nova Vida também, antes de nós chegarmos na comunidade. Quando ela chega aqui na comunidade, também começa. E eu era um diácono na Igreja Batista. A minha função na Igreja Batista Nova Vida era diaconato. Eu tomava conta dos carros no estacionamento, na rua, né? Os carros ficavam na rua. Eu tinha a escala, né, de distribuir a ceia, tinha a escala de tomar conta da porta. E eu não conseguia ler um versículo da Bíblia no microfone naquela época. Aí, quando eu vim para cá, eu dou muito valor. Eu não gosto de esquecer a história, né? Se nós falarmos hoje da comunidade cristã Adonai, nós temos que nos lembrar da igreja, da comunidade que era dirigida pelo pastor Souza, né? Comunidade evangélica Vida Nova, servindo ao Senhor com alegria. Porque foi através do comando, né? A gente não pode julgar ninguém, eu não sei o que aconteceu, não tenho conhecimento do que realmente aconteceu, né, com a vida daqueles que dirigiam essa comunidade, mas o que eu posso dizer é que ela foi importantíssima para a minha vida, porque hoje as colunas de base que nós temos aqui foram pessoas que foram convertidas na comunidade Vida Nova, né, através das pregações de Wilson de Souza e outras pessoas que pregavam. Então, nós não podemos desfazer daquilo que aconteceu, da nossa história, nós não podemos negar a nossa história. A história da comunidade cristã Adonai, ela está totalmente ligada à história da comunidade evangélica Vida Nova. E foi lá que o pastor, na época, me chamou, falou: hoje você vai ler um salmo. Eu nunca tinha lido na igreja nada. E ele me falava: você vai ler, você fica calmo, você pega, né? Aí ele foi onde a primeira vez que eu subi a um púlpito para fazer o uso da Bíblia, da palavra, para ler uma palavra, foi na comunidade Vida Nova. Até então eu era um diácono, tomava conta dos carros, né? Nunca tive acesso ao púlpito. A igreja onde eu tive acesso ao púlpito a primeira vez foi aqui na comunidade Vida Nova, onde nós vivemos até o ano de 2003. Nós congregamos, nós servimos, nós trabalhamos para o Senhor até o ano de 2003, que foi o ano que surgiu a igreja Comunidade Cristã Adonai, mais precisamente no dia 17 de agosto de 2003. É interessante que o senhor falou, né, que quando o senhor conheceu a Cláudia, o senhor voltou para a igreja tudo ao mesmo tempo, e que ali o senhor viu
ali realmente o senhor teve um encontro com a graça, né? Que foi esse pacote, né? Veio tudo, a graça se manifestou de uma vez na sua vida e é muito importante a gente pensar sobre isso, né? No quanto a graça de Deus ela não atinge pontos distintos, né? Quando ela nos pega, ela realmente nos pega de uma vez. Sim, e sobre a pergunta que eu fiz, eu também acho importante por conta disso, né? Porque frequentar a igreja não nos faz, de fato, cristãos, né? Então, cada um de nós temos que ter nosso encontro individual com Cristo, né? Filho de crente, crentinho não é. Não é. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre o nosso encontro não o nosso encontro, né? Mas nós sermos encontrados pela graça de Deus. Na trajetória da nossa vida, ela nos encontra. Ela nos encontra. Exatamente. É ela que nos encontra. E você, pastora, conta um pouquinho sobre a sua história. Boa noite a todos. A minha história já é bem diferente da dele, né? A minha família não era uma família evangélica e era até uma família problemática, né? Porque meu pai tinha o vício do álcool, ele era alcoólatra. E eu tinha familiares que já eram cristãos. Então, assim, através de uma tia, que era irmã da minha mãe, ela me falava, né, de Jesus como se eu entendesse assim como uma adulta mesmo. Ela é uma tia muito querida, era como uma mãe para a gente, né, da família. E ela dizia: você precisa ir buscar em oração pelos seus pais, principalmente pelo seu pai, você precisa orar por ele. E eu entendia assim, sabe, eu era uma criança madura, sabe, e eu falei, eu quero que o meu pai fique liberto. E foi assim, através do problema do alcoolismo, que eu fui para a igreja, né? E eu fui para uma igreja que era onde minha tia congregava, ela era obreira lá, ela falava do evangelho para todo mundo, queria que todos da família se convertessem, e ela conseguia me levar, né? Porque até nessa época, essa igreja só tinha em São Bernardo do Campo. Quando ela começou, ela não tinha, né, em todas as cidades. Então, essa minha tia marcava comigo, ela falou, eu vou passar 7 horas para a gente ir para a igreja. Quando eu passar, você tem que estar pronta. Então, eu ficava pronta no domingo de manhã, esperando essa minha tia, e ela ia lá, me buscava, e a gente ia para o culto. E naquela época, como o Deus falou, era muito diferente de agora, né? Não se pensava muito num conteúdo para criança, né? A igreja era uma só e você ficava ali prestando atenção na palavra. Como era no começo dessa igreja, então ainda não tinha assim classes separadas. Aí com o tempo foi tendo, eu fui participando. E assim eu fiquei por bastante tempo. Foi quando eu completei a idade de 16 anos, eu queria me batizar, mas eu estava trabalhando nessa padaria onde o Gilson frequentava e eu me incomodava muito, porque eu servia bebida alcoólica e eu tinha problema com isso na minha casa, eu não aceitava. Eu falava para o Senhor, não, eu não aceito trabalhar aqui, eu preciso do emprego, mas eu quero tomar uma decisão na minha vida. Então, eu fiz assim um voto, né, com Deus, eu falei assim, eu vou me batizar e assim eu vou pedir a conta desse trabalho e o Senhor vai... Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque o que eu estou fazendo não é pensando em coisas materiais, é pensando na minha vida espiritual. E foi assim, eu me batizei, cheguei para minha patroa na época, pedi a conta e ela ficou muito triste, né? Porque a gente tinha um relacionamento assim meio que de família já, né? Porque morava no bairro, trabalhava ali. E assim foi, eu não aceitei mais aquele emprego e Deus providenciou que eu fosse trabalhar numa farmácia, né? E ali eu fiquei até casar. Mas a minha conversão foi assim, através dessa dor, né? De ver o sofrimento da minha mãe, a nossa família sofria muito com isso. E eu ali orava mesmo constantemente pelo meu pai, pela minha mãe. E aí eu me converti, né? Eu
amei estar na presença do Senhor e fiquei. E aí, com 16 para 17 anos que a gente se conheceu, ele estava meio que ia na igreja, não ia. E aí eu conheci a família dele, juntou, né, a minha sogra e eu orando para que ele se firmasse. E aí foi onde aconteceu que ele conheceu esse pessoal que ia nesse... Tinha uns eventos que acontecia assim, de manifestação, de poder de Deus, que para eles era algo novo, porque eles eram de igreja tradicional. Para mim, não, porque eu era de uma igreja que já acreditava nos dons, tinha, né, dom de línguas. Às vezes ele ia me buscar, eu saía de lá toda chorando, assim. Ele falava, nossa, você veio na igreja para chorar? Mas é um mover de Deus, né? E ele não entendia ainda na época, foi entender depois. E a gente namorou esse tempo, né? Bastante tempo, porque eu era novinha. Namoramos 5 anos, quase 5 anos, né? E nesse tempo, né, que a gente namorou, ele nem citou isso, mas assim, quando ele veio para o Senhor, ele também tinha essa vontade que as pessoas fossem para a igreja, né? E ele começava assim a chamar as pessoas, e durante o nosso tempo de namoro, muitas vezes eu tinha que ir para a igreja de a pé, né? Uma coisa interessante que às vezes eu falo, dou risada, porque ele enchia o carro de gente e vinha para a igreja, e não dava mais espaço para mim, né? Você não E ia eu pra- morava próxima da igreja, bem próxima, né? namorada Bem ficava- pertinho. Aí o que eu fazia? Eu falava, não, tudo bem, eu vou, a gente se encontra lá. Então, assim, ele gostava de levar as pessoas para a igreja, ele levava as pessoas em casa, ele sempre teve essa vontade de trabalhar, sabe, ajudando as pessoas. E ele trabalhou em várias coisas, ele teve caminhão, e na época que ele teve caminhão, ele enchia o Caminhão de gente. o caminhão de gente. E assim, o pessoal ia, sabe? Era um tempo muito gostoso. E aquele pessoal todo querendo ir para a igreja e subia em cima do caminhão e ia para a igreja no caminhão, né? Então, assim, a gente sempre trabalhou envolvido com a igreja, independente de ministérios, assim, né? De ter um nome de um ministério, alguma coisa. Então, foi assim, a gente passou todo o tempo do namoro trabalhando assim, levando as pessoas, ajudando as pessoas a chegarem na igreja. E aí ficamos, né, até nos casarmos, como ele já falou. A gente se casou e eu já saí do trabalho, porque naquela época, assim, ele tinha condições, né, de eu poder ficar em casa, e eu queria muito ser mãe logo, né? Ele já estava numa idade mais velha, né, do que eu, assim, a gente já resolveu ter filho, eu, né, já quis logo ter filho, aí eu tive o primeiro filho, o Mateus, né, que, como ele falou, sempre esteve com a gente, eu nunca parei, né, eu sempre trabalhei na igreja com as crianças, né, eu tenho mais facilidade com as crianças, eu gosto de trabalhar com as crianças. E ali a gente continuou, né, na obra de Deus, até a gente chegar aqui. Até hoje, né? Sim. Interessante que a sua história de conversão foi uma história já mais constante, parece assim, né? Não hoje, mas a história, assim, lá no começo já foi algo mais constante e maduro, né? Do que a do pastor no início, né? Apesar dele ter nascido num lar cristão, teve esse afastamento depois do encontro, As o reencontro. experiências, né? As experiências que eu tive desde criança foram marcantes para mim, assim, para mim saber que era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Para pronto, sempre. né? É uma decisão, assim, é isso que eu quero. Sim. Eu amo ao Senhor e eu quero servir ao Senhor, independente se a minha família vai servir ou não. Eu enfrentei alguns obstáculos, né? Porque meu pai não aceitava na época. E foi bem difícil, mas assim, eu nunca desisti, né? Mesmo na adolescência, que a gente tem
influências, né, de amigos, tudo, mas eu nunca abandonei. Eu sempre Sempre teve muita sempre fé, tive né? muita fé até eu conseguir, né, aquilo que eu tinha proposto no meu coração, né? Tanto é que eu falei do trabalho, que eu não fiquei desempregada nem um mês. Acho que 10, 15 dias eu já estava num novo emprego que Deus providenciou para mim, assim. Porque naquela época não é como hoje que você envia currículo, essas coisas. Eu ia passando em frente a essa farmácia, eu vi ali um recadinho ali, um pôster, né, alguma coisa assim, que estava admitindo pessoas. Eu fui e falei diretamente com o dono, ele conversando comigo, ele gostou, né, do nosso assunto ali e já comecei rapidinho. Sim. E aí a gente também vê a graça sendo manifestada em vários âmbitos, assim, né, da vida. No caso do pastor, ele fala, né, que você foi uma forma de Deus manifestar a graça na vida dele. No seu caso, o emprego, né, que você saiu, mas Sim. ainda assim conseguiu outro e o rapaz da farmácia gostou de você. Isso também é graça de Deus, né? É o Sim. favor de Deus Sendo sobre nós, né? E o Verdade. depois também, né? A vontade de ser mãe cedo, o pastor tendo condições na época, né, como você falou, de te permitir ficar em casa, ter os seus filhos, cuidar de seus filhos, tudo isso é a graça de Deus se manifestando também. Sim, porque na época o Gilson ele tinha oficina, né? A oficina naquela época a funilaria era uma coisa que dava um bom dinheiro, né? Porque não é como hoje que todo mundo tem carro, não se conserta quase carro assim, né? Como antes naquela funilaria. Então assim era uma vontade que a gente tinha de ter filho logo e eu queria cuidar do meu filho, né? Eu queria estar com ele, né? Então, graças a Deus, eu pude, né, estar com meu filho. E aí depois do Mateus veio a Milena. Aí é uma outra, um milagre, né, do Senhor Sim, também, fala um porque pouquinho pra gente. quando o Gilson tinha oficina, mas era um salão alugado, então a gente estava congregando na 4ª divisão, morando no Parque Aliança, era uma viagem boa para a gente vir para a igreja. E a gente, ao mesmo tempo, tinha um terreno, né, onde é hoje a oficina que ele trabalhava. O que a gente fez? Vamos alugar uma casa mais próxima para a gente estar perto da igreja, porque o Gilson sempre foi ativo na igreja. Ele às vezes saía do trabalho, tomava um banho e a gente já vinha para o culto, né? Então era muito corrido esse tempo. E morando mais longe era mais difícil. Então a gente resolveu alugar uma casa próximo de onde ele trabalhava, que era o terreno onde ele construiu essa oficina. Tanto que era tanta construção que eu falava assim: não vamos ter filho agora, né? Porque filho agora não vai dar muito bom, mas, né? Aquela coisa de construção e você fica preocupado com tudo. E aí eu não quis engravidar. Aí quando nós quisemos, né? Aí a gente teve dificuldades. Aí eu comecei a investigar, né? Eu falei: nossa, mas eu não tomo mais remédio, eu quero engravidar novamente e não conseguia. Fui na médica, fiz todos os exames. Ela falou: olha, realmente eu não tenho assim um porquê, né? Você já foi mãe, não tem nada que te impeça. Aí essa mesma médica me deu um pedido de exame para ele. E aí ele fez e constava que ele tinha um problema, né? Que precisa de uma cirurgia. Então, essa médica com que eu passei, ela me deu uma palavra muito triste, assim. Ela olhou meus exames e olhou o dele e falou assim: olha, não vamos nem falar de gravidez. Enquanto seu marido não operar, você não vai engravidar. Então, saí dali, né? Como sempre, a primeira coisa que a gente faz, né, é orar, né? E eu falei: ai, Senhor, eu sabe de uma coisa, eu não vou mexer com isso, não. Acho que o Senhor só quer que eu tenha um filho mesmo, né? E assim, nesse tempo, eu ficava pensando: mas por que ele tem, né, esse problema? Ele nunca teve problema.
E é um problema adquirido por excesso de força, né? E aí eu fiquei lembrando, falei, nossa, mas como que ele fez tanta força? E aí eu lembrei que na construção dessa igreja que a gente frequentava, ele fez as tesouras do teto da igreja, para a igreja ser coberta, e era uma estrutura metálica muito pesada. Ele fez muito esforço físico ali, né? E eu acredito que foi quando deu essas varizes, né? Que chama varicocele, né? Então eu falei, eu não vou me preocupar com isso. E ao mesmo tempo, a minha irmã, que estava casada, também engravidou. E eu ia ser tia, assim, pela primeira vez, porque o Gilson tem um monte de sobrinho, era aquela tia emprestada, né? Aí eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, vou ser tia, né? E toda feliz, contente, planejando ali com as coisas com a minha irmã, e aí eu engravidei, né? Engravidei. Acho que eu estava tão feliz, esqueci, né, da situação. E eu engravidei. Aí eu falei, eu nem vou contar agora, porque deixa minha irmã curtir a gravidez dela, depois eu conto. E foi assim, meu sobrinho e a Milena têm quase a mesma idade, né? Ele nasceu no final do ano, ela nasceu no começo. E foi assim, ela foi nosso milagre também, porque ele não fez a cirurgia, foi Deus que deu pra gente. Eu queria muito, né, ter mais um filho. E aí veio a Milena Mais para graça. completar, né? Sim. Foi um presente É um mesmo, né? Uma presente. surpresa Sim. aí de Deus. Bom, vocês falaram, né, sobre conversão, já deu um pouquinho aí do casamento, família. E agora para a gente caminhar para o encerramento, a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês veem a graça de Deus hoje sendo manifestada aqui na nossa casa, no corpo de Cristo. Qual a visão que vocês têm a esse respeito? Compartilha com a gente, né? As pessoas da igreja estão ouvindo, então acho que vai ser muito legal eles ouvirem isso de vocês, da graça do Senhor sendo manifestada entre nós. A graça de Deus aqui dentro da igreja Adonai, Isso. ela desde o começo, tudo que Deus fez, né? Desde o começo foi assim muito impressionante, sabe? Na época quando nós saímos da igreja Vida Nova, nós não tínhamos nada, absolutamente nada. E eu me lembro que o primeiro culto que nós fizemos, nós nos assentamos em tábuas de construção forrada com papel. E a primeira manifestação da graça que Deus nos deu foi que nós nunca pagamos um mês de aluguel. Quando nós saímos, nós tínhamos guerreiros da igreja, eu sempre falo isso, é muito importante, que Deus, Ele usa pessoas, você nunca está sozinho. Eu me lembro que quando nós saímos, o pastor Luiz não estava conosco, estava na Batista Nacional na época, o irmão João não estava também, um irmão que eu amava muito, que ajudava a gente muito na igreja, chamado Jair, né? E a irmã Terezinha também não estavam mais. Então, permaneceram ali o presbítero Marcos, o presbítero Expedito, meu cunhado, a minha irmã Jeane, a irmã Cleide, que é uma das colunas da igreja aqui até hoje. E ela falou, se não tiver lugar para fazer o culto, pode fazer na minha garagem. Eu me lembro que a primeira reunião que nós fizemos foi na garagem da Jeane, né? E a gente escolheu até o nome da igreja, foi escolhido ali na garagem da Jeane. E nesse tempo, Deus, ele usou muito uma pessoa que eu sou grato, eu não sei como está a vida dele hoje, mas um rapaz chamado Ricardo Caetano, que foi uma pessoa que me deu um apoio, né? Talvez
as pessoas não o conheçam assim, talvez conheçam a sua história, ele teve problemas e tal, né? Mas Ricardo Caetano foi quem estava junto comigo na época. E ele falou, ó, tem um senhor ali, um homem chamado Seu Maurício, né? Uma pessoa das mais importantes aqui da igreja, todos são importantes. A Seu Maurício foi uma peça daqui da igreja que Deus usou a sua graça através da vida de Seu Maurício. Porque ninguém pode pegar um salão que tinha 245 metros quadrados, que estava todo acabado, com piso, com iluminação, com a energia elétrica toda, com os banheiros. E nós fomos até Seu Maurício, eu fui através do Ricardo, e conversar com o Seu Maurício. Ele morava sozinho no salão. Ele era solteiro, morava sozinho no salão. Um salão que ele tinha feito para construir, ele tinha construído para montar uma padaria, ou mercadinho, alguma coisa assim. Inclusive, lá no salão, o dia que nós fomos lá, tinha todas as máquinas de panificação. Tinha a amassadeira, tinha muitas máquinas de panificação. E ele pretendia abrir uma padaria. E o mistério da padaria, eu vou contar o outro depois, né? Um de cada vez. E Seu Maurício, quando eu cheguei lá com o Ricardo, nós batemos na porta de aço, Seu Maurício abriu, nos recebeu, nós sentamos lá, e nós contamos a história para o... Até então não era crente, ele era o Seu Maurício, depois ele virou o irmão Maurício, né? A graça alcançou. A graça alcançou ele também, né? E ali ele falou, não, vocês podem vir fazer seus cultos aqui, e vocês não vão pagar um centavo de aluguel. Vocês vão pagar somente o imposto e a conta de luz. E na hora que ele falou aquilo, porque era todo mundo conhece esse salão até hoje, né? Valia um bom dinheiro de aluguel, mas ele não quis receber o aluguel. E ali, nós começamos a fazer a nossa escola bíblica dominical. Lembro que a escola bíblica dos adultos era do lado de fora. Depois nós fizemos aquela cobertura. E Seu Maurício começou a frequentar ali, na revista, acompanhar ali, porque ele morava ali, né? E ele converteu a Cristo ali, aceitou a Jesus, foi batizado. E ele permaneceu conosco até o dia que ele partiu para o Senhor. Foi um dia triste, terrível, para a gente se despedir de uma pessoa como o irmão Maurício, que foi fundamental. Durante 7 anos nós estivemos lá no salão dele, nunca pagamos aluguel, e foi isso que nos ajudou a adquirir o terreno, esse hoje que nós temos aqui, que mede 5.070 metros, onde nós temos a nossa estrutura física construída. Mas nós devemos isso a Deus ter usado a vida do nosso irmão Maurício. Porque eu não conheço nenhuma igreja, assim, pelo menos que eu veja, que alguém venha dar o salão sem pagar o aluguel. Nós não pagamos, nós juntamos o dinheiro e fomos abençoados, né? Porque é algo que nós não fizemos por merecer, né? Aí a gente vai falar sobre graça, que a graça ela é um favor imerecido, algo que você não fez por merecer. Eu não fiz nada para o Maurício para poder merecer ficar 7 anos de graça num aluguel, sem cobrar aluguel, dentro de um salão bonito, bem acabado, bem feito, não é? Não era uma coisa qualquer, era muito bem feito. Até hoje, para quem quiser ver, lá na rua Rosa Sabagueide, número 90, né, o primeiro endereço que nós tivemos. E ali nós ficamos 7 anos, ali, foi muitas histórias, né, muitas conversões, muita coisa aconteceu. Eu não era, na época, o pastor titular da igreja, eu era o pastor presidente da igreja, mas eu não era o pastor que cuidava da parte eclesiástica da igreja. Eu fazia muito mais a administração da igreja, né? Administração de construção, de obra, e essas coisas todas.
e eu tinha lá, que a gente foi na casa dele, e chamamos ele para pastorear a igreja, na época o pastor Ariston Júnior, que eu também fui junto com o Ricardo. O Ricardo falava, não, eu vou com você, vamos. E nós sentamos lá também, ele ficou na igreja durante 8 anos conosco, né? Ficou dirigindo a igreja, fez um trabalho que nós não podemos também esquecer, né? Porque quem esquece a sua história, ninguém deve esquecer a sua história, o seu passado, e deixar esquecer a sua história. Nós temos uma história, né? Então, ali, depois do ano de 2011, foi que eu fiquei como pastor titular da igreja, sem experiência, assim, uma coisa muito rápida, assim, que eu tive que... na época eu tinha oficina, a minha oficina tinha 29 anos que eu tinha ela. Eu tinha aberto ela em 1986, na casa do meu pai. E 29 anos com essa empresa, né? Uma oficina de funilaria e pintura, com prédio próprio, tudo, né? E eu tive que abrir mão dela, porque eu tinha a opção, ou cuidar da igreja, ou ficava na oficina. Então eu abri mão, eu vim para cá na época, para dirigir a igreja também. O pastor Ariston foi embora para o Nordeste, né? Para a cidade de Caruaru, e eu fiquei. E eu estou aqui na igreja, na frente da igreja, como pastor dela, desde o ano de 2011. 2011 para 2012. Aqui nesta igreja. E a graça de Deus, olha, aqui tudo, se você for ver, muitas pessoas olham aqui. É claro que isso não é a igreja, o prédio, a estrutura física não é a igreja. A igreja são as pessoas. Mas muitas pessoas que vêm aqui de fora, eles perguntam como nós conseguimos construir essa estrutura, se veio algum dinheiro de algum lugar, se alguém investiu alguma coisa. Eu falo, nunca nada, eu sempre disse isso, ninguém nunca investiu nada aqui. Tudo o que nós temos aqui de estrutura, são um prédio hoje, um prédio de 1.004 metros de construção, um terreno de 5.070 metros, que nós fizemos, tudo passou por dentro do gasofilácio. Foi a oferta das pessoas, porque a graça de Deus, ela sempre nos reservou aqui, porque é ela que faz isso, pessoas fiéis, né? Pessoas fiéis, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que dizimam, que ofertam. Existem pessoas que são dizimistas nesta igreja, que nem pertencem à igreja, mas mas pessoas que cooperam com a igreja, né? E graças a Deus, todos esses anos, eu falo da graça, né? Nós nunca tivemos aqui um problema financeiro. Nós nunca, em todos esses 21 anos, que vai completar agora em agosto, nós nunca administramos no vermelho. Nós nunca tivemos um déficit na conta. Nós adquirimos um ônibus, né? Adquirimos tudo que nós temos aqui, e tudo Deus nos deu assim pela graça dele. A graça dele sempre se manifestou. Muitas pessoas entraram e saíram, muitas pessoas vão, muitas pessoas vêm, mas o Senhor preserva no nosso meio sempre a quantidade de pessoas fiéis que é necessário ter, porque faz parte dele. Ele é quem cuida, é por causa da graça dele é que nós somos sustentados, né? Aqui nós temos um bairro pobre, nós não temos aqui empresários, nós não fazemos nada de entretenimento para levantar recursos. Nós não fazemos isso, nós não temos esse costume de fazer aqui campanhas exorbitantes, ofertas especiais, envelopes de outras cores, e para poder levantar recursos. O recurso desta igreja
pela graça de Deus manifestada, sempre veio através das pessoas, e são pessoas que ganham pouco, são pessoas que não são salários grandes, mas são pessoas fiéis. E esses fiéis, eles nunca saíram, eles permanecem, continuam, nunca pararam de contribuir. E os jovens, adolescentes que começaram, alguns que terminaram suas faculdades e começaram a trabalhar, todos esses jovens também são pessoas fiéis em suas contribuições. Aliás, eu entendo que é por Deus isso, né? Porque as pessoas, até quando entram naquele primeiro emprego, as pessoas são fiéis. E eu vejo em tudo a graça de Deus manifesta, né? Eu vejo uma geração de crianças que se tornaram pré-adolescentes, e depois se tornaram adolescentes, e hoje estão jovens, e pessoas que se casaram, e eles estão no mesmo lugar onde eles estavam quando eles eram adolescentes, né, crianças. Então, em tudo, a graça de Deus. E Deus nos mantém, pela graça dEle, que Ele nos mantém. Tudo Ele manifestou desde o começo da igreja, desde o começo. E o senhor falou algo interessante, que o senhor não gosta de esquecer a história, né? Não. E tem tudo a ver com a graça, né? Porque se a gente esquece a nossa história, a gente pode correr um sério risco de esquecer a graça que nos foi alcançado. Você pode correr o risco de esquecer pessoas que Deus usou na jornada, para né? manifestar a graça sobre dele. você, e você se esquecer dessas pessoas. É muito perigoso isso. E o melhor é que nós vemos que o próprio Deus é quem move as peças, né? Então, no caso do irmão Maurício, Deus que vai movendo, né? Assim, tudo. Ninguém força nada, ninguém precisa fazer nada, e Deus prepara tudo, e move, né? Para Ele, né? Sim. E ele usa tanto, né, os que estão dentro como os que estão fora, né? No caso, o irmão Maurício nem era convertido, e Deus usou a vida dele para abençoar a igreja, né? E abençoar todo um povo. E pessoas assim que decidiram ficar com a gente, né? Mesmo morando longe, que é o caso do tesoureiro da igreja, que a gente não pode esquecer dele, porque ele é uma pessoa muito importante para a igreja. Ele está desde o início de tudo, né? E ele sempre foi uma pessoa assim excelente, né? Um zelo pelas coisas de Deus, assim. Um caráter, a gente, né? que conhece ele mais intimamente, né? Porque às vezes não dá para a pessoa ser conhecida pela igreja toda. A gente lembra assim de todo o cuidado que ele sempre teve com a obra de Deus, falando do dinheiro que é arrecadado pela igreja, sabe? Um zelo, um cuidado, uma transparência. Então, assim, uma pessoa que estava realmente preocupada com a igreja, uma pessoa que trabalhou e trabalha todos esses anos, né, por amor, porque ele tem a vida dele, né, o trabalho dele. Ele poderia falar, não quero mexer com isso, não, porque é uma coisa difícil de administrar, né? E realmente esse casal, né, que é o seu Roberto e a Dona Maria, é uma bênção de Deus para a igreja, porque eles também foram, assim, pessoas importantíssimas no processo de cuidado, né, para que a igreja tivesse todas as coisas, todo o dinheiro que é arrecadado tem um lugar onde tudo ali é contabilizado, né? Não é uma coisa feita de qualquer forma, né? É uma maneira respeitosa de fazer as coisas. Então, tudo isso é graça, né? O zelo pelas coisas de Deus. Então, assim, nós tivemos pessoas importantíssimas para que a igreja chegasse onde ela chegou. Todos aqueles que fizeram parte da história da igreja, né, que é a maioria que está aqui, alguns saíram, mas a maioria que ficou é desde quando tudo começou, né? Porque Deus tinha um projeto dessa igreja desde quando a Juliette era criança, né? O Nelton era criança e estava já na igreja. Nem tinham nascido. Elas não tinham nascido ainda, né? Então, assim, a graça de Deus alcançou cada vida para transformar em mais graça ainda, que
não é que a gente está falando de patrimônio, mas assim, se nós analisarmos o tanto de pessoas que tem na igreja e o quanto é difícil você pagar um aluguel hoje de um templo, que a gente conversa com outros pastores da cidade, a gente sabe o quanto é difícil. Tem igrejas até que tiveram que ou mudar de lugar para pagar um pouco menos, ou então deixar de congregar, porque é um valor assim, né, que quem é o dono, ele cobra o quanto ele quer, né? Então, a gente vê a graça de Deus, porque foi Deus que deu condições realmente. E é como o Gilson falou, as pessoas que chegam aqui, elas ficam maravilhadas porque elas sabem o quanto é difícil, né? É muito difícil ter um templo próprio com todas as coisas que a gente tem. Então, assim, a graça de Deus foi abundante na vida das pessoas, porque Deus tinha esse amor pela igreja. As pessoas que ficaram porque amavam, né? Amavam uns aos outros, né? Então, Deus deu a graça de nós termos esse lugar e as pessoas estarem juntas, né, até hoje. E qual é o sentimento de vocês, assim, antes da gente orar, né, que já tem que orar para encerrar, mas qual que é o sentimento de vocês com relação a tudo isso, a toda essa manifestação de Deus, porque Ele tem usado vocês para isso, né, para abençoar as nossas vidas desde o começo, para guardar um povo, né, para não deixar um povo dispersado, ovelhas desgarradas, né? E assim, vendo toda essa história, né? Eu acompanhei como criança, adolescente, mas agora aqui conversando com vocês falando, e eu pensando, meu Deus, que coisa bonita, que história linda, e de vocês permanecerem também, porque como pessoa, não é fácil para um empresário largar 29 anos do seu sustento para ficar à frente da igreja, assim como para sua esposa também, né? Porque envolve muitas coisas, o sustento da família, a casa, aquela vida que você está acostumada a ter. E vendo tudo isso, refletindo um pouquinho tudo isso que a gente conversou, qual que é o sentimento de vocês hoje com relação ao que Deus fez e ao que Ele tem feito e ao que a gente crê que Ele vai continuar fazendo? O sentimento que eu tenho eu tenho de gratidão, né? Gratidão, e a graça de Deus se manifestou aqui, ela usou pessoas, né? Nós falamos aqui do irmão Maurício, do irmão Roberto, mas eu poderia falar vários. Todos, né? Pessoas que Deus usou, assim, sabe? Aqui, ajudar, porque um pastor sozinho, ele não consegue fazer as coisas que tem que fazer. E eu sempre falo para as pessoas, e eu aprendi isso, que você não precisa ser o melhor em tudo. Agora você tem que ter as pessoas ao teu lado, porque cada um vai ter um dom, um chamado, uma capacidade. Aí você vai juntar todas as pessoas e tornar um corpo, né? Porque um pastor não pode sozinho tomar todas as decisões, elaborar todos os projetos. Tem muitas coisas aqui na igreja que acontecem, né? Que nem esse seminário Mergulhando, que nós temos há vários anos. Isso foi uma ideia, não foi ideia do pastor, não foi o pastor que implantou. Se você não sabe, foi o Nelton que teve essa visão, que teve esse projeto, e ele continuou, e esse ano está se aprimorando ainda mais, né? Tem coisas que são planejadas pela Maressa, por exemplo, o Adole Crentes, que foi um trabalho maravilhoso. Sim. Que teve na igreja, a Marcela participou, fruto, né? Foi um trabalho com a pré-adolescentes que aconteceu na igreja, que eu falo para ela que foi algo que ajudou a passar uma geração, que segurou uma geração na presença de Deus, que fez que eles pularem uma fase, né? Passar de adolescente para jovens, firme na presença do Senhor. Isso foi uma ideia da Maressa, não foi minha. Uma igreja saudável, ela não é uma igreja que só o pastor que tem a visão, né? Só ele que vai criar projetos. São várias pessoas, né? Eu sempre digo que o Espírito Santo,
Ele é que faz essas coisas. Ele que ilumina, que dá a direção para as pessoas. Mas ele não dá a direção só sobre o pastor. Porque ele não foi derramado só sobre a vida do pastor e da pastora. Foi derramado sobre todas as pessoas, né? E ali as pessoas são como uma família, né? Nós temos hoje uma igreja, não é uma igreja que tem um crescimento explosivo, mas há um crescimento espiritual, há uma igreja família. Eu vejo assim que quando uma pessoa passa por um problema, uma pessoa faz uma cirurgia, todas as pessoas estão juntas, as pessoas oram, chega aqui na mesa das orações, as pessoas compartilham. Não é uma igreja que funciona só nas reuniões, né? A igreja que ela está totalmente direcionada às reuniões, aquilo que acontece nas reuniões. Mas como família, hoje aqui nós, já durante esses mais de 20 anos, 21 anos, nós nos tornamos essa família, todos nós aqui. E a gente se sente, às vezes, sobrecarregado, assim, porque dá muito trabalho. As pessoas não têm noção do que é você dirigir e presidir uma igreja. As pessoas não têm noção, né, do que é você. Eu digo para as pessoas que, às vezes, aqui na igreja, eu acabo me preocupando desde o entupimento do esgoto até a pregação de domingo, até o culto de Santa Ceia, né? Porque Em todo tempo, faz parte da administração e a gente tem as pessoas, né? Mas eu entendo que as pessoas hoje são ocupadas, as pessoas têm os seus afazeres, as pessoas trabalham. Nós temos um povo aqui que não tem pessoas que estão desempregadas. São as pessoas, ou elas são empreendedoras em alguma coisa, ou elas trabalham, são funcionários públicos, professores e outras pessoas. E é difícil, né? Tem coisa que o pastor que tem que fazer, mas na organização da igreja, Deus sempre levantou pessoas. Tem pessoas aqui como a Juliette, a Maressa, os obreiros da igreja, o Nelton, pessoas que Deus colocou nesse lugar aqui, e a gente é muito grato a Deus, porque Ele manifestou dessa forma a graça de Deus, trazendo toda a igreja de uma história, né, desde a época de 2003, desde antes da comunidade Vida Nova, e foi Deus agraciando, foi falando através de profecias também. Eu acredito muito na palavra dos profetas. Eu não sei se eu tenho tempo para falar isso ainda. Pode falar. Eu disse que uma vez eu tinha planejado de deixar a 4ª divisão. Né? Falei num culto de domingo aqui, que eu tinha planejado o último culto que eu ia vir e tal, e a gente conversou, eu falei, a gente mora aqui tem igreja, a gente fica por aqui, não precisa não, e tal. E a gente programou, eu falei, esse é o último culto que nós vamos. Né? Só que quando eu ia saindo, acompanhando o fluxo das pessoas do corredor ali que ia saindo lá, no antigo prédio da Vida Nova, onde é hoje Avivamento Bíblico, um casal que estava, uma mulher e um homem, que ali era frequentado, tinha uns cultos nas segundas-feiras, que era frequentado por muita gente que vinha de fora, de outras igrejas. E ali a pessoa me chamou ali para o canto, e eu não tinha falado isso para ninguém, não tinha comentado para ninguém, e a pessoa falou, olha, o Senhor está dizendo, o Senhor manda te dizer que não é para você mover um pé desse bairro aqui, porque o projeto que o Senhor tem para o não era pastor, para você, é nesse bairro aqui, não é em outro bairro, é nesse. Então, você não mova um pé desse bairro, porque aqui o Senhor tem um projeto, o Senhor tem projeto para você, tem um povo, o Senhor tem aqui uma cadeira. Essa mulher usou uma expressão de uma cadeira de honra. E essa cadeira de honra, ela significa presidência, significa estar à frente. Então ela falou, Deus tem uma cadeira de honra para o irmão. Ela não sabia nem meu nome, falou, para o irmão, o Senhor tem uma cadeira de honra, e essa cadeira de honra é nesse bairro aqui. Portanto,
não mova um pé desse bairro. E naquele dia eu vi que era o Senhor, me arrepiei, eu vi que era Deus que estava falando, usando, ela segurava no meu braço assim, e falando, e daquele dia em diante eu nunca mais pensei em sair daqui da 4ª divisão. Nem pensei. Outras vezes, um dia eu estava muito triste, porque eu tinha, como ela disse, trabalhado muito na construção do antigo prédio da igreja Vida Nova, que hoje pertence a Avivamento Bíblico. Era um prédio de 432 metros quadrados. Eu tinha feito toda a estrutura metálica, tinha trabalhado muito junto com meu cunhado Expedito, com um rapaz chamado Elcio, e outras pessoas que nos ajudaram ali a soldar os ferros, né, tudo ali. E o dia que nós saímos dali, eu olhei para trás, talvez eu tenha olhado igual a mulher de Ló. Ainda bem que eu não virei uma estátua de sal. Mas eu fiquei olhando para trás, sabe, quando você vai caminhando assim, e vai olhando para trás, deixando as coisas que você construiu. E Deus, mais uma vez, Deus usou uma pessoa, e Deus falou, você cuide do povo. Cuide do povo. Não se preocupe com essa estrutura, não se preocupe com essa construção. Se preocupe com o povo. Porque se você estiver junto com o povo, se você cuidar do povo, Deus vai te dar uma construção 2 vezes maior do que essa. E Deus vai te dar um terreno mais do que 2 vezes maior do que esse. Aí, quando eu fui fazer os cálculos, o terreno de lá completo era 1.660 metros quadrados. E o daqui tem 5.070. A construção lá era 432 metros quadrados. E a construção daqui é 1.004 metros. Nossa. Portanto, quando o Senhor fala que é mais do que o dobro, é mais do que o dobro. Porque Ele é quem faz, Ele é quem sabe, a graça é dEle, Ele usa quem Ele quer. Ele foi assim que Ele disse, falou para mim. E é assim que a gente está aqui até hoje. E a gente, às vezes, fica estressado, às vezes assim, muito cansado, sabe? Sim, porque cansa. Faz parte. Né? Mas, e esta igreja é uma bênção de Deus, uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. E a gente precisa enxergar isso, né? Porque, poxa, às vezes preciso fazer uma cirurgia, né? No caso do Covid, nós vimos muitas pessoas adoecendo, ficou com Covid, mas a graça de Deus se manifesta em um irmão que está ali perto de mim e me ajuda, né? Às vezes eu passo por coisas que eu não gostaria, mas Deus ainda assim manifesta a graça através de pessoas e de coisas. Mais uma vez, né? Ele move as peças ao favor daqueles que o amam, né? É sempre presente, né, a graça, ela nunca... Sim, mesmo em tempos difíceis, né, de aflição, de dificuldade, né, como o pastor também falou, aqui nós não temos grandes empresários, mas nós temos dizimistas fiéis, e isso é o bastante, e isso é graça de Deus, né? Sim, e daí nós precisamos aprender a enxergar a graça nessas coisas, né, às vezes coisas pequenas, mas são coisas em que Deus manifesta graça. São os fiéis, né, que o Senhor usa para sustentar a obra dele, né, na terra, para fazer a obra acontecer. A graça de Deus, assim, com as pessoas deste lugar, a gente vê que ela é muito grande, porque assim você vê igrejas muito maiores, com muito mais condições, que às vezes não se preocupam de dar ali um conforto de um membro que mora um pouco mais afastado, que não tem condição, não tem um carro, de vir para a igreja. E Deus deu isso, sim, sabe? É um cuidado de Deus, né, com as pessoas, porque acaba o culto, a pessoa quer ir embora para casa e o ônibus faz uma volta totalmente inversa, né, para alguns. Então, Deus teve essa graça de falar assim, eu vou abençoar esse povo aí. E assim a gente vê que Deus tem abençoado, né, a igreja, porque a igreja não é templo, né, é pessoas. E a graça de Deus, ela é supridora. Eu me lembro quando o irmão Assis mudou para a Baixada, ele era o motorista do ônibus. Sim. Aí o Lando também dirigia. Mudou. Lando foi embora para Mongaguá. Daí ficou só o pastor Aloísio. Aí o pastor Aloísio também
E Deus, Deus dia, levanta sem eu pessoas. falar, o irmão Adriano, veio e falou: pastor, eu tenho a carta D, eu vou fazer vou fazer o curso de transporte coletivo. E ele foi fazer, ele pagou do bolso dele, ele fez porque ele quis. Falou: e eu vou fazer essa linha de ônibus aí. E o Líbio também. Quando o Tonhão foi embora, sabe, eu fiquei... E Deus trouxe esse irmão aí. Para suprir, né? Esse bonito também, isso, né? também veio dirigir o ônibus e com, sabe, com A com graça, coração, a graça sabe? veio não para porque é Gisele. obrigação. É verdade. Mas quando Deus manifesta a graça, as pessoas se dispõem, que é porque Deus é que coloca isso no coração. Aí ele veio, me procurou também, falou: ô pastor, eu tenho carta D também, eu tenho curso, o meu precisa renovar, mas eu vou renovar. Ele foi lá, renovou o curso de transporte passageiro e faz aí, junto com o Adriano, nunca faltou um motorista. É a graça de Sempre, Deus, né? pra Porque não Deus, adianta ter o eu ônibus sempre e não digo que ter o para Deus motorista. nunca falta nada. As coisas de Deus nunca faltam. Ele é completo. Ele é né? completo e ele é que faz. Então Sim. a gente não precisa ter essa, sabe, às vezes a gente fica ansioso, preocupado com as coisas, como vai ser, né? Mas na verdade a gente devia descansar em Deus e saber que Deus é quem está cuidando da igreja, porque a igreja pertence a Ele. Se a igreja fosse minha, aí eu estaria quebrando a cabeça. Mas a igreja não é minha. A igreja é de Deus, então Deus é quem cuida. Deus foi quem cuidou, né? Que preparou os meninos que não tocavam, aí começaram a aprender, Deus foi fazendo o movimento dele, na vida deles, eles viraram instrumentistas bons, né? Pessoas dedicadas, e tudo isso foi porque Deus fez, né? Porque Ele quis, da forma que o Nelton fez, conduziu o grupo de louvor, usando as categorias de base, né, como eu digo, né, as categorias de base, os meninos, né, que foram crescendo junto. Ele foi, como líder, crescendo, deixando os garotos crescer. Aí Jonathan cresceu, aí Cauê, e o Léo, aí foi porque Deus foi fazendo isso, né? Isso é também a graça de Deus que faz, né? Eu vejo hoje muitas igrejas que tem muito problema, sabe, com músico. O músico vem, o músico sai, o cara vai tocar na outra igreja, o pastor convida ele para sair, o cara larga lá, né? E graças a Deus a gente tem assim, estou falando dessa parte, né? Porque Deus proveu e fez da forma dele algo assim tão maravilhoso em tudo, né? Usou as pessoas certas no lugar certo. Usou a liderança da Maressa demais, Maressa e tantas pessoas, e a liderança do louvor, o Léo, a liderança de obreiros, e é uma bênção de Deus. Amém. Sim. É gostoso ouvir isso, né? Tem uma amiga que fala que o testemunho é a vitamina da alma. Daí a gente vai ouvindo e nossa alma vai sendo cheia mesmo da vitamina de Deus. Amém. O senhor pode orar, pastor, para encerrar esse momento? Vamos orar, né? Quero orar a Deus, agradecer a iniciativa daqueles que também fizeram, né? Então, ainda é um começo de projeto, né? Sim. Sei que será abordado ainda muitas coisas interessantes, muitos assuntos interessantes. Eu quero agradecer a Deus e que Deus vai abençoar, né? O projeto do Adocast, né? Adocast. E Nossa, que gente, essa é nem uma ferramenta, mencionou isso. A do Cat. uma ferramenta que Deus possa usar, porque tem muita coisa que a gente não consegue conversar no culto, né? Sim. Tem muitas pessoas que entram e saem, e a gente não consegue. Mas aqui a gente pode abordar coisas, conversar com pessoas e todas as pessoas ficar sabendo. Porque hoje, essas histórias que eu contei, muitas pessoas já sabiam, que estão conosco desde o começo, mas muita gente que está aqui não sabia, e realmente é uma ferramenta maravilhosa esse projeto aqui. Então, vamos orar. Amém? Glória a Deus.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse projeto, Senhor, que hoje se inicia. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, os propósitos, Senhor, cada pessoa que for vir aqui falar, se for entrevistado, for uma pessoa que for falar aqui, Senhor, que o Senhor venha usar a boca e que tudo seja feito, ó Deus, para a glória do Senhor, para o engrandecimento do Teu reino, para o fortalecimento do corpo de Cristo, a Tua igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta igreja, por esse corpo aqui, Senhor, essa pequena parte, Senhor, do corpo, que nós fomos designados pelo Senhor para estar aqui, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e até hoje o Senhor nunca nos deixou faltar as pessoas certas nos lugares certos, o Senhor nunca deixou faltar os recursos, o Senhor nunca nos deixou aqui, Senhor, passar, ó Deus, momentos de crises. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esses anos, Senhor, em que nós provamos, Senhor, da Tua graça, Senhor, diretamente, Senhor, conosco. Pai, eu agradeço a Ti, eu louvo ao Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.